Boa. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou trazer um tema que eu acho muito bacana e que são coisas assim que eu gostaria de saber na época que eu estava começando na minha carreira, são conselhos que eu gostaria de ter escutado na época que eu estava começando, lá nos meus 20 anos, né? É, e, obviamente, faria com que me ajudasse na carreira e não e evitasse que eu entrasse tivesse problemas com saúde mental, né? Eu posso dizer que ao longo da minha jornada eu tive alguns momentos, né, altos e baixos. Hoje eu sou muito grato por onde eu estou, mas sempre assim foram momentos desafiadores em que a gente tem que buscar apoio, né? Como a Sandra e a Suene colocaram aqui, às vezes a gente tem que conversar com alguém, discutir o que está acontecendo. Então eu quero trazer um pouquinho dessa experiência que eu tive ao longo do tempo para vocês e para gerar de insight positivo, né? Para ver quem sabe eu posso ajudar nesse momento aí de início de carreira, principalmente, tá? O tema é esse, né? Saúde mental e equilíbrio na carreira, estratégias para crescer com equilíbrio em um mercado de constantes desafios. Eu vou me apresentar rapidinho, só para saber de onde eu venho, né? Eu comecei a estudar programação em Clipper aos 13 anos, isso foi lá em 93, 92, já não lembro mais. Então, o Clipper, não sei se alguns conhecem aí, imagino que os 40 a mais devem conhecer. Ó, o Marcos está fazendo a cabeça ali, então, né, o pessoal do cabelo grisalho já deve conhecer um pouco de Clipper, Pascal. Eu me formei em Ciência da Computação na FURB em 2003, tenho uma pós-graduação em Gestão de Pessoas, Gestão Empresarial, e estou concluindo agora Finanças Corporativas. E sou autor do livro Saúde Mental. Você tem uma porta de emergência, onde eu trago um pouco desses insights que eu vou estar compartilhando com vocês aqui hoje, tá? Eu sou da turma, assim, antes do início do Entra 21, né, mas acompanho o Entra 21 desde a primeira turma, né, tenho pessoas que trabalharam comigo na época de sênior, a sênior vem puxando, patrocinando o Entra 21 já havia, né, há algum tempo, e quando eu estava na sênior, eu contratei algumas pessoas do Entra 21 para trabalhar no meu time, mas antes do Entra 21 eu também fui estagiário, aos 16 anos, isso lá em 96, fui programador de sistemas, fui analista de sistemas, coordenador de equipe, gerente de projetos ágeis, gerente de produtos, gerente de sistemas, e hoje eu sou diretor executivo da Mindera, que é, assim, quando a gente fala Mindera, eu sei que vem à cabeça, né? Quem Mindera? A Mindera é uma empresa de outsourcing, uma empresa de Portugal, eu toco a filial aqui no Brasil, e nós prestamos serviços em desenvolvimento de software. Então, eu contrato pessoas hoje da área de tecnologia para montar times e alocar nos clientes, tá? Basicamente isso. Hoje vou fazer 47 anos no mês que vem, então só para dar uma noção, né? Parece que a trajetória ela é tão longa, né? Olha, estagiário, programador, analista, mas é que já são assim pouco mais de 30 anos aí de experiência na área de tecnologia, então a gente vai acumulando, né, cargos e experiências e enfim. Como é que esse tema de saúde mental ele se torna importante, né? E até 2024, entre 2014 e 2024, o número de afastamentos por saúde mental ele vem crescendo. E de 2023 para 2024, ele cresceu 68%. Eu não tenho os dados de 2025, mas provavelmente isso se mantém, tá? O que isso significa? Que cada vez mais as pessoas estão se afastando do trabalho por conta de problemas de saúde mental, tá? E, obviamente, que isso gera uma grande preocupação, tanto para a população como para as empresas. Um dos principais fatores para afastamento de saúde mental é, principalmente, ansiedade e depressão. Então, quadros de ansiedade e quadros de depressão. Aqui, esse gráfico, ele vem fonte oficial, tá? Eu coloco a fonte embaixo, depois, se alguém quiser ter acesso ao material. Então, isso são, assim, dados super alarmantes, né, com relação a transtornos mentais e saúde mental, que nós estamos vivendo nesses últimos anos e vem aumentando, né?
Quais são os principais motivos? Os principais motivos, conforme esses dados estatísticos, são pressão por resultado e estresse contínuo, sobrecarga emocional e demanda excessiva, metas intangíveis, quando eu estou trabalhando numa empresa ou numa situação são metas que eu não consigo entregar, né, ou são super irrealistas, um ambiente tóxico, um ambiente desorganizado, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente, e também sobre insegurança financeira, né? Eu vou estar falando um pouco mais sobre esses assuntos, tá? Mas hoje, os principais fatores, principais motivos que levam a um quadro de saúde mental são basicamente esses, tá? Aqui eu trago também alguns sinais de alerta, quando a gente percebe, são sinais que nós percebemos que algo não está bem com a nossa saúde mental. E essas flagzinhas em vermelho são situações, eu acho que os mais assim relevantes, né? E alguma dos sinais que eu passei ao longo da minha trajetória, tá? Teve um momento de carreira em que eu passei por isso. Cansaço excessivo, físico e mental. Porém, eu tinha insônia, por exemplo, apesar de se sentir cansado, não conseguia dormir direito, não conseguia, acordava muito cansado. Pressão alta, dificuldade de concentração, problemas gastrointestinais, quando tu sente aquela queimação, aquela gastrite, aquela azia, e alteração do batimento cardíaco, né? Quando a gente sente que todo momento a gente está com palpitação ou com batimento cardíaco diferente, tá? Esses são alguns dos principais pontos e alguns dos sinais de alerta que eu senti antes de entrar numa situação propriamente dita de burnout. E quando a gente fala de burnout, que é uma palavra muito conhecida, né, nesse assunto de saúde mental, o que é o burnout? Ele é um distúrbio psíquico causado pelo o estresse crônico no ambiente de trabalho, por conta daqueles motivos que eu comentei há pouco, tá? Só que tem uma questão importante aqui, que é isso que eu sinalizo em amarelo. Não é somente o estresse do trabalho ou a pressão, porque a pressão é algo comum, né? Dependendo do nosso momento de carreira, dependendo da situação, dependendo do contexto, eu preciso liberar uma release, uma versão de um sistema super importante no mês que vem. Eu vou sofrer um processo de pressão. O problema é quando isso não está gerido da forma correta, tá? E aí sim vai gerar exaustão física e mental extrema, afetando a saúde mental e motivação. E eu digo ainda que o burnout ele é causado pela falta de equilíbrio entre a pressão do dia a dia e a nossa capacidade em se recuperar fisicamente, mental e emocionalmente. Então, não é a questão de, eu estou sofrendo pressão no trabalho, então eu vou ter um problema de saúde mental. Não, não é isso. A pressão do dia a dia, ela faz parte da vida adulta, né? Nós sofremos pressão por conta de eventos, né? Às vezes acontece alguma coisa na vida pessoal, às vezes, né, algum momento, alguma situação na vida do trabalho. O problema é o quê? Quando isso é constante, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, você está num ambiente tóxico, como a gente comentou antes, e essa pressão é constante, e quando eu não tenho uma ponta, uma forma de me apoiar e de equilibrar isso. Por exemplo, uma atividade física, uma vida social onde eu consiga desabafar, conversa com algumas pessoas que conseguem me dar conselhos, uma terapia. Então, eu preciso encontrar pontos de apoio para poder lidar com a pressão do dia a dia, tá? E burnout não é só burnout, né? Tem o bore-out. Burnout é quando há um excesso de demanda, né? E pouco descanso, e o bore-out é quando não tem mais desafios, não tem mais propósito, né? Eu vivo hoje numa situação de trabalho onde não sou mais desafiado, eu já sei tudo, isso não me engaja mais, né? E o bore-out, ele está muito associado às algemas douradas, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas as algemas douradas, as algemas de ouro, é quando um profissional, ele tem lá um salário ok, ele já chegou numa posição ok da sua carreira, ele tem um salário bom, que paga suas contas, tem algum outro benefício, um PLR, ou algum plano de saúde, só que ele está numa situação de atividade de trabalho que ele não sente mais vontade ou prazer em estar fazendo aquilo, né? Só que ele não muda, ele não arrisca em mudar, porque ele tem um salário que paga as contas, ele tem um benefício lá que mantém ele
preso ao cargo. Então, há esse conceito que alguns conhecem sobre, que fala, né, das algemas douradas, e isso é um problema, porque isso não é sustentável. Quanto mais eu permaneço nessa situação, pior fica a minha carreira e pior fica a minha saúde mental. Então, a gente tem que conseguir quebrar um pouco esse ciclo, né? E eu vou mostrar um pouquinho dessas técnicas aqui para vocês. Quando a gente fala da área de tecnologia, eu gosto muito desse GIF do Panda, às vezes dá vontade de fazer isso, dependendo do dia que a gente está no trabalho, dá vontade de sair quebrando tudo. Mas o que acontece na área de tecnologia? Nós temos pressão por prazo, né? Prazo de entrega de software para cliente, erro crítico, às vezes acontece um erro crítico no e-commerce lá na semana de Black Friday. Imagina quem é que está, né, trabalhando, né, nessa semana para um e-commerce. É uma semana de Black Friday ou mês ali de novembro, ele é um mês complicado. Trabalho remoto, quando eu trabalho remoto e eu não consigo, na minha casa, né, onde eu estou trabalhando, eu não consigo ter um ambiente propício para isso, isso pode também trazer dificuldades. Eu não estou aqui defendendo o trabalho presencial, mas fazer um trabalho remoto com disciplina, né, onde eu consiga realmente ter um ambiente para que eu consiga trabalhar da melhor forma. A evolução na área de tecnologia, novas linguagens, né? Hoje a gente fala muito de IA. Cara, quem não sabe falar de IA hoje na área de tecnologia já está defasado, porque tem muitas ferramentas de inteligência artificial e elas acabam potencializando o nosso trabalho. Então, a área de tecnologia tem esse desafio, né? Há uma evolução constante. A gente piscou, já tem ferramenta nova aí que tem que aprender. Hoje não... Eu aconselho que não vale a pena conhecer, por exemplo, somente uma linguagem. Eu conheço só Java, eu sou o melhor desenvolvedor em Java, né? Hoje, na área de tecnologia, eu diria que isso há uma cilada aí, né, de conhecer somente uma linguagem. Acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla, ver o que está acontecendo, qual é a tendência, quais são as linguagens hoje mais fortes no mercado, e manter essa visão, tá? E quando se fala de inteligência artificial, nós, por exemplo, entramos eu faço muito entrevista para candidato, né? E uma das perguntas que nós fazemos hoje é sobre IA, o que a pessoa já tem feito sobre IA, que ferramentas conhece. Então, é muito importante para quem está nessa área, para quem está entrando nessa área, acompanhar essa evolução, tá? Carga mental, então, raciocínio lógico, né? Desenvolver exige raciocínio lógico. Isso, às vezes, causa muito cansaço. Então, é um desafio para nós também. E atualização constante, que é o quê? Estudar. Quando que eu vou aprender, se eu não consigo aprender no horário de trabalho? Eu tenho que encontrar alguma forma de aprender. E aqui eu trago um exemplo bacana. Eu trabalhei durante um ano, em 2018, eu trabalhei um ano na Softplan, em Florianópolis. Minha família, né, morava em Blumenau e eu ia e voltava toda semana. Então eu ia para lá domingo à noite e voltava para Blumenau na sexta-feira à noite. E são 3 horas de viagem de carro, pega trânsito ali, dá 3 horas mais ou menos de viagem de carro, 3 horas e meia. O que eu fazia nesses momentos? Primeiro, eu me irritava com o trânsito, né? Então, eu já sabia que aquela viagem de sexta-feira à tarde seria um caos. E aí, depois, eu pensei, não, eu vou fazer diferente. Eu comecei a colocar podcast em inglês para eu ouvir durante a viagem. Era um podcast, um audiobook, então é uma pessoa contando sobre um livro em inglês, para melhorar o meu listening, para melhorar a minha percepção de escuta do inglês. E aí eu vinha até Blumenau, voltava até Florianópolis, ouvindo esse podcast. E isso futuramente me ajudou numa entrevista em inglês, onde eu acabei sendo contratado para trabalhar na Philips, na época aqui em Blumenau, e agora na Mindera também, como a Mindera tem operação fora do Brasil. Eu preciso muito do inglês hoje, várias reuniões hoje durante a semana são em inglês, então isso me ajudou muito naquela época. Então, eu encontrei uma forma de aprender numa situação onde antes eu estava vivendo um estresse, né, uma irritação por conta do trânsito e tudo mais. Aqui eu trago uma abordagem que foi quando eu entrei um pouco nesse momento de quase burnout, tá? Num determinado momento da minha carreira, eu entrei nisso que eu chamo de espiral do abismo profissional. É uma cilada silenciosa, né? A gente vai entrando aos poucos e quando a gente percebe, às vezes fica muito difícil de sair, que é o quê? A gente fazer mais do mesmo dentro de um contexto limitado. Então, como eu falei, né? Eu sou programador Java, cara, eu sou o melhor programador Java, eu conheço muito bem aquele cargo e aquela situação, aquele software em que eu estou trabalhando hoje. E eu só faço isso.
Eu passo anos fazendo só isso, né? E eu começo a perceber que tem um monte de coisa evoluiu do meu lado, as pessoas já estão falando sobre outras coisas e eu continuo falando sobre o mesmo contexto, tá? Então isso começa a me deixar cada vez mais preso ao cargo, né? Eu trabalho mais por esforço, então eu quero trabalhar mais rápido. Esse trabalhar mais rápido eu acabo tendo menos produtividade, porque eu acabo gerando mais erro nas minhas entregas, e isso vai baixando a minha autoestima, vai gerando mais ansiedade, né? E eu começo a ter aqueles sinais que eu mostrei para vocês lá naquelas flags no início da prestação, tá? E o meu salário também não muda mais, porque eu não estou mais fazendo nada novo, eu estou só fazendo mais do que eu já fazia. Aqui é um exemplo muito clássico, eu trouxe o exemplo do mecânico, coloquei ele para eu não esquecer. Pega o mecânico do passado e o mecânico atual, com carros elétricos. O mecânico atual, ele tem que saber de tecnologia, cara. Ele vai plugar um negócio lá no teu carro elétrico, ou no teu carro que tem aí todo um controle hoje informatizado, e ele precisa entender como trabalhar naquele software, certo? Pega o mecânico do passado, o cara que só apertava lá parafuso, abria o motor, né, mexia só em carro de combustão. Esse mecânico do passado, que só trabalha em carro de combustão, não que ele não vai ter emprego, ele vai ter emprego, só que ele não, dificilmente ele vai conseguir evoluir, dificilmente ele vai conseguir manter esse emprego dele de uma forma sustentável. Tá? Ele pode entrar numa situação de baixa autoestima. Por quê? Porque está vindo cada vez mais carros elétricos, cada vez mais carros que não são mais a combustão. Então, um pouco dessa analogia, um pouco desse exemplo que eu queria trazer para a gente evitar entrar nessa espiral do abismo profissional, né? Uma das frases que eu costumo dizer é isso, assim, ó, o conforto do momento ele pode ser o maior obstáculo do futuro. Não que o conforto seja ruim, é bom o conforto, né? Se a gente está numa... O conforto, a própria palavra já diz isso. Mas é bom sempre estar atento na carreira para que a gente tenha e se mantenha de uma forma valorizada. Nós nos mantemos valorizados com relação àquilo que a gente quer para a nossa carreira, né? Não é só olhar para o que eu estou fazendo hoje, mas para o que eu quero daqui a um ano, daqui a 2 anos, né? E como é que eu quero estar profissionalmente nesse tempo. E aí vem uma informação importante, que é a empregabilidade. Eu trouxe aqui uma corrente enferrujada, né? A corrente ela é muito forte, mas quando ela começa a enferrujar, ela pode estourar, certo? A empregabilidade, ela tem um pouco desse poder também. Esse gráfico é só para exemplificar. A linha amarela é quando eu me mantenho atualizado e quando eu tenho uma rede de network, quando eu conheço pessoas que podem me ajudar em algum momento, alguma situação de carreira, tá? E a linha pontilhada é uma situação normal, onde eu só fiz a faculdade. Eu vejo muita gente cometendo esse erro hoje. Cara, eu fiz a faculdade, terminei minha faculdade, agora não preciso mais estudar, né? Na área de tecnologia, assim como outras áreas também, isso não é verdade. Eu preciso me manter atualizado. Então, compare aqui, ó, início de carreira, tá? Ali pelos 20, 25 anos, a gente está fazendo faculdade, a gente conhece as pessoas ali, tem uma rede social muito boa, porque eu tenho lá a turma da faculdade, professores, e quando eu saio, depende muito de como eu vou conduzir isso, de como eu vou manter. A linha amarela me mantém com uma empregabilidade alta. Por quê? Porque eu continuo estudando, eu continuo entendendo o que está acontecendo no mercado, eu continuo olhando para os lados. E a linha pontilhada, ela vai reduzindo a minha empregabilidade cada vez mais. Por quê? Porque eu estou focado somente num contexto, num cargo, numa situação. Tá? Foi esse momento que eu percebi que eu estava fazendo mais do mesmo e eu precisava olhar mais para os lados. Tá? Eu trago um pouquinho dessa situação, desse contexto, dessa história, naquele livro como comentei sobre saúde mental. E o que a empregabilidade baixa ela pode causar? Né? Estresse crônico, então assim, eu fico pressionado com relação ao sustento, ainda mais quando eu tenho uma família para sustentar, então eu olho o meu emprego somente como uma situação, uma fonte de renda, somente como uma situação para pagar boletos. Eu trabalho para pagar boletos. Então, você começa a viver constantemente com esse pensamento. E isso causa estresse, né? Causa estresse porque vai baixando a sua autoestima, vai deixando você mais inseguro, tá? E ansiedade, por quê? Porque eu fico com medo do futuro.
né? Pô, se eu faço só faço isso, sou bom nisso, e quando isso acabar? Quando esse contexto for mudado? Quando a empresa resolver trabalhar com uma outra linguagem de programação, ou trabalhar mais com IA, ou trabalhar mais com alguma situação que eu não conheço? Então, isso gera esse medo do futuro, é o que gera, é o que faz aumentar a ansiedade. Queda da autoestima, como eu já comentei um pouquinho, sensação de fracasso, que é o quê? Pô, eu não estou conseguindo mais entregar tanto quanto eu entregava antes. Que profissional que eu sou, né? Medo de perder o emprego, que aí vem junto com esses fatores anteriores, né? Eu fico cada vez mais com medo de perder o emprego e cada vez menos eu arrisco. Por quê? Porque é um ciclo, né? Se eu estou com medo de perder o emprego, se eu for arriscar, pode ser que eu realmente perca o emprego. E problemas de sono, aí vem todos aqueles problemas que eu comentei anteriormente, né? Insônia, que é causada pelo estresse, pela ansiedade, baixa autoestima, tá? E eu trouxe um conceito que é a porta de emergência, que é inclusive o título do livro. A porta de emergência é o quê? É ter caminhos alternativos, é manter o controle sobre a minha carreira. São 3 pilares: o planejamento de carreira e o aprendizado contínuo. Então, hoje eu foco muito nisso. O que eu quero para a minha carreira? Onde é que eu quero chegar? Qual é o próximo cargo que eu quero? Onde eu quero estar? E hoje eu sou diretor executivo da Mindera. Eu planejei isso lá atrás. Eu quero, em algum momento, ser diretor de uma empresa. E eu comecei a trabalhar para isso. Por isso que eu fiz uma pós em gestão empresarial, por isso que eu aprendi vários assuntos relacionados a esse tema, por isso que eu fiz um podcast, eu ouvia aquele podcast em inglês, porque eu queria trabalhar numa empresa com operação fora do Brasil. Então, quando você tem essa visão, você começa a planejar chegar nela, né? Por isso que é importante ter um planejamento de carreira atrelado ao aprendizado contínuo, tá? Network, porque os últimos cargos que eu conquistei, as últimas ocupações que eu tive, foram todas todos por indicação. Então é importante você conhecer pessoas, né? Eu digo muito assim, não, eu não preciso saber fazer tudo, mas eu preciso conhecer pessoas que façam, né? Então, porque às vezes você precisa acionar um ou outro para te ajudar, para te dar suporte. E não só para te recolocar num cargo ou numa empresa, mas para te dar suporte de apoio mental mesmo, né? Estou passando por essa situação, tô ficando ansioso, né? O que eu posso fazer? Qual é o conselho que tu me dá? Então, por isso que é importante manter network. E planejamento financeiro. Planejamento financeiro vai te dar segurança na hora de ter que tomar uma decisão. Na hora, por exemplo, de demitir a empresa da sua carreira. Eu gosto muito dessa frase, né? Às vezes a gente tem que demitir a empresa da nossa carreira, porque a empresa não está fazendo bem para a nossa carreira. Então, você consegue ter, com planejamento financeiro, você consegue ter mais segurança na hora de ter que tomar uma decisão desse tipo, tá? E tem um conceito também que é conhecido, que é a carreira sustentável. Eu gosto muito de falar sobre carreira sustentável. O que é ter uma carreira sustentável? É manter-se útil ao longo do tempo. Mantendo-se útil ao longo do tempo, você consegue manter a sua empregabilidade alta, autoestima e a saúde mental em dia. Tá? O que é manter uma carreira sustentável? Manter uma carreira sustentável, né? É quando eu consigo dizer essa frase: não sou somente eu que preciso do emprego atual, mas a empresa precisa de mim, do meu conhecimento, da minha experiência, das minhas entregas, da minha proatividade. Eu sou indispensável. Enquanto eu consigo afirmar isso, eu estou tendo uma carreira sustentável, né? Por quê? Porque eu sei que a empresa precisa do meu trabalho. O meu trabalho hoje, as minhas entregas, eles estão resultando em algo que é bom para aquela empresa. E eu preciso me manter útil, não é só olhar para o hoje, né? Mas me manter útil para que isso seja verdade ao longo do tempo, tá? E alguns que me conhecem já ouviram eu falar isso, acho que é a Suene, mas eu digo, a carreira é do CPF, não do CNPJ. Eu não posso colocar a carreira nas mãos da empresa. Se a empresa me oferecer treinamento, eu faço. Se a empresa pagar por essa pós-graduação, eu vou fazer. Aí você está terceirizando algo que é seu e é precioso, que é a sua carreira, né? Eventualmente, a empresa não tem condições de pagar um treinamento, de pagar uma pós-graduação. E hoje em dia tem muito conteúdo gratuito na internet. Então, eu consigo encontrar alternativas para não ter, caso eu não tenha condições, né, por exemplo, de fazer uma pós-graduação 100%, ou participar de algum evento que seja importante para mim, eu
tem hoje alternativas gratuitas na internet. Então a gente tem que ter isso em mente. A carreira é do CPF, não do CNPJ. Eu já me entrei nessa cilada, tá? De sempre esperar pelos treinamentos oferecidos pela empresa. E às vezes não vinha. E aí eu via aquele colega meu do trabalho, que estava lá participando de evento e de outras coisas, recebendo promoção, sabe? E por um momento você pensa assim, cara, mas por que ele recebe ou não? E fazendo uma análise, você percebe, pô, ele está se mantendo atualizado. Ele está conseguindo manter a carreira dele sustentável. Então, isso é um ponto super importante, e se é algo importante para levar daqui hoje é isso, a carreira é do CPF, a carreira é sua, né? Não da empresa onde você trabalha, não dos teus pais, não do cônjuge, a carreira é sua, né? A carreira é você que vai manter a sua carreira de forma sustentável. Como manter uma carreira sustentável? Aprender algo complementar à atividade atual. Cara, se eu sou programador em Java, deixa eu aprender uma outra linguagem aqui. Deixa eu ver como é que a IA pode ajudar a eu ser mais produtivo no meu desenvolvimento. Investir em algo paralelo, ter uma renda extra, né? Daqui a pouco fazer um projeto freelancer, trabalhar, às vezes freelancer, fazer um projetinho, sabe, que te dá não que vai te deixar rico, mas que vai te gerar aprendizado e também uma renda extra. Participar ativamente de eventos, eu acho que isso, por exemplo, o que está acontecendo aqui hoje é super importante, eu adoro fazer isso. São algumas pessoas aqui hoje conectadas, trabalhando, ouvindo um tema e podendo conversar sobre esse tema. Manter um plano de carreira atualizado, upskilling, reskilling, lifelong learning, isso, né, são palavras bonitas, mas está tudo relacionado a aprendizado contínuo. Upskilling, quando eu aprendo algo a mais do que eu já sei, né, para alavancar a minha carreira. Reskilling, quando eu quero transitar e fazer uma transição de carreira. Lifelong learning é aprendizado contínuo, eu continuar vendo o que está acontecendo no mercado, eu continuar estudando, né, as novas tendências. E uma pergunta que eu sempre faço a mim mesmo: se eu quiser mudar de cargo hoje, o que e como eu faria? Isso eu acho que é bom a gente manter também em mente. Como conciliar trabalho, curso, faculdade, vida social, família e mais várias coisas aí, tá? Como conciliar isso tudo na vida, né? Assim, eu passei por isso, imagino que, né, todos nós de faculdade, a gente, no Brasil, eu digo muito para o pessoal de fora, né? No Brasil a gente trabalha para pagar a faculdade, né? Porque fora é um pouquinho diferente, eles fazem faculdade, tem um ano sabático, e aí depois, agora eu vou começar a trabalhar. Né? E no Brasil a gente tem que ir um pouco diferente, então sai 7 horas da manhã, 6 da manhã de casa para ir trabalhar, para chegar depois às 11, porque foi do trabalho direto para a faculdade. E aí como é que a gente faz para conciliar isso tudo, né? De novo, é o que eu estava falando, aceitar que a gente não pode ser perfeito em tudo, gestão de prioridades, o que é mais prioritário neste momento para mim, né? Entender e focar nisso, ter disciplina para trabalhar nisso, aproveitar o tempo do transporte público ou de pausa para almoço, aquele exemplo que eu dei, né? Eu fazia esse trajeto semanalmente de 3 horas para ir, 3 horas para voltar, me estressava com o trânsito, eu acabei mudando aquilo, transformando aquilo no momento de aprendizado. Né? Então, colocar o podcast lá em inglês, que naquele momento era algo que eu estava buscando para mim, melhorar um pouco mais a minha skill, né, com o idioma inglês. Então, isso é perceber, assim, em quais momentos eu estou perdendo, talvez, tempo, eu poderia estar aproveitando para me capacitar, né? 4, que é uma das coisas que a gente já comentou aqui, né, a Suene e a Sandra também se colocaram à disposição. Converse com pessoas próximas sobre as dificuldades. O que está acontecendo? Como que eu consigo destravar algo que está acontecendo? Às vezes é alguma dificuldade pessoal, às vezes é uma dificuldade de trabalho. Então, isso é importante, né? Não, quando sentir dificuldade ou quando sentir que não está conseguindo dar conta sozinho, conversar com essas pessoas em que você confia, buscar terapia. Eu busquei terapia na época que eu tive que eu entrei quase nessa situação de burnout, naquela espiral ali que eu comentei com vocês, porque é bom ter opinião de quem está de fora, né, às vezes, do nosso contexto, tá? E 5, né, aprender a dizer não, né, nesse contexto de trabalho, curso, faculdade, vida social, família, às vezes a gente tem que dizer não e recusar quando um convite ou quando algo não é importante para aquele momento da nossa vida,
né? E é importante, assim, de saber dizer, não, é muito difícil, né, para nós hoje, mas é importante também entender o que nesse momento é importante para mim. Que tipo de evento é importante eu participar, que tipo de conteúdo é importante eu aprender, né? Porque tudo ao mesmo tempo, obviamente, não vai ser perfeito, como o primeiro item, tá? Hábitos que contribuem para o bem-estar e produtividade. Aqui, parece, de novo, né? Parece muito clichê, né, pessoal, falar sobre isso, mas eu sou experiência própria de que isso me ajudou muito, tá? Me ajudou muito no sentido de voltar a dar equilíbrio à minha vida, né? Uma vida de muita pressão. Eu vivia um momento onde eu era líder de mais de 40 pessoas diretamente, tá? 43 pessoas diretamente, um time fora, não era presencial, algumas pessoas trabalhando remoto, a maior parte do time presencial, liderando ali o desenvolvimento do maior produto, o produto mais rentável da organização naquele momento. Então, a pressão que eu sofria era diária, e lidar com o time, lidar com pessoas, né, é difícil. Quando você quer fazer algo bem feito, é difícil, né? Você realmente ouvir, tá ali para ouvir. Agora, imagina ouvir e ajudar mais de 40 pessoas que estão diretamente, onde você é diretamente líder. Então, eu vivi muito essa situação e eu não conseguia mais encontrar, estava difícil de encontrar um equilíbrio para dar suporte para isso, tá? Que era algo inerente à minha carreira, né? E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar que hábitos eu preciso ter, que hábitos eu preciso mudar na minha rotina. Dormir bem, 7, 8 horas. Hidratar, eu sei que isso um monte de gente fala, né? Beber água, a hidratação é super importante, né? E é uma questão física, não é só porque beber água é bom, né? Mantém o cérebro alerta e ativo, é importante. Exercitar-se. Eu gosto muito de correr na rua, por exemplo, tem pessoas que às vezes buzinam, nem sei quem que é, eu só levanto a mão e cumprimento, mas eu gosto muito de correr na rua. E eu sinto que se eu passo uma semana sem sair para correr, o meu humor já muda, o meu sono já muda. Então, hoje, o fato de eu costumo correr 3 vezes por semana, fazer corrida 3 vezes por semana, 5, 6 quilômetros, 8 quilômetros, isso me ajuda a me manter em equilíbrio. Não estou dizendo para todo mundo sair agora e correr na rua, mas encontrem algo que vá dar prazer para vocês numa atividade física, que vai fazer suar o corpo, né? Que vai fazer com que você reduza o estresse. Isso, de novo, vai te dar suporte, apoio para lidar com a pressão do dia a dia. Lembra que a gente comentou o que é o burnout? É a falta de equilíbrio entre pressão do dia a dia e a recuperação física, mental e emocional, tá? Comer bem, óbvio, né? Alimentos frescos, isso não só para saúde mental, mas, né, para a gente manter uma vida duradoura, né? Para manter longevidade, né? A gente conseguir viver por muito tempo com qualidade. Então, isso é super importante. Esses hábitos aqui não são só sobre saúde mental e equilíbrio de carreira, mas de modo geral, né? E no trabalho, algo que eu faço hoje diariamente também com as minhas atividades, né? Primeiro, como eu falei, definir prioridades. O que é mais importante eu tratar primeiro? Né? O que é mais importante para o trabalho, para a situação que eu estou vivendo agora e que eu preciso resolver? E aqui entra uma questão de procrastinação, evitar procrastinação. O que é a procrastinação? É quando você fica adiando, eu não vou fazer isso agora, eu vou deixar para amanhã. Aí chega amanhã, você deixa para amanhã, para outro dia. Aí quando você vê, você está com várias coisas pendentes, porque você já procrastinou tudo que chegou para você resolver na hora, você procrastinou e aí acumulou. E aí, obviamente, que esse acúmulo de atividade, esse acúmulo de tarefa, vai te gerar um estresse, vai consumir mais a tua energia. Então, evitar a procrastinação e começar a trabalhar por prioridades. Fazer pausas eventuais, né? Obviamente, às vezes eu assim, fui desenvolvedor durante muito tempo, né? Comecei a programar em Clipper, depois desenvolvi em Delphi, passei anos desenvolvendo, trabalhando como desenvolvedor. E eu sei que o estresse mental, ele é diferente do estresse físico, né? Às vezes a gente chega em casa cansado, mas não porque tu correu uma maratona, porque tu ficou tanto tempo num raciocínio, tentando resolver um problema, né, de programação, de lógica, e aquilo esgota
a tua energia mental para lidar com outras coisas, às vezes na família, pessoal, né? Então, ter pausas é super importante de respirar. Por que a gente brinca, né? Que, às vezes, pô, um problema que eu estava tentando resolver ao longo do dia, não sei se vocês já ouviram isso. Estava tentando resolver um problema ao longo do dia, cara, cheguei em casa, eu fui tomar banho, e aí, porra, de repente, cara, mas eu podia ter feito isso. Ou quando você deita para dormir, você pensa, pô, mas eu podia ter feito isso, é verdade. Por quê? Você pausou, saiu daquela linha de pensamento viciado em que você estava tentando resolver aquele problema e gerou uma pausa, e aí sim o cérebro ele consegue raciocinar melhor e ver outras alternativas aí para resolver a solução. Então é muito importante isso, tá? Evitar distrações, né? Tem momentos que é bom desligar o celular, botar no modo avião. Eu costumo colocar o celular no modo avião algumas vezes, tá? Para conseguir focar. Eu tenho um problema hoje, eu tenho muita distração, eu me distraio com facilidade. Eu estou aqui conversando, passou um negócio ali, eu já estou olhando para lá para o negócio, então eu sei disso, eu me conheço. Se eu me conheço, eu sei que eu me distraio com facilidade, quando eu preciso focar, eu vou lá e boto meu celularzinho no modo avião. Pronto, ninguém me incomoda, né, naquele momento, naquela uma hora. Então, isso é importante, você se conhecer, você saber qual é a melhor forma como você trabalha e começar a evitar essas armadilhas, tá? Organizar o espaço, né, mesa limpa, principalmente quando a gente está trabalhando remoto, em casa, ter um espaço para trabalhar, sabe? Ter um espaço onde esteja organizado e onde você se sinta confortável para trabalhar com silêncio. Então, isso é super importante. Agora, depois de esses últimos anos, né, tem vindo muito a questão de trabalho remoto. Hoje, na Mindera, por exemplo, né, a Mindera, falando mais da Mindera Brasil, né, nós temos aí mais de 60 pessoas hoje trabalhando para a Mindera, só no Brasil, e todas as pessoas têm contrato remoto. Então, eu tenho gente, desenvolvedora, que está lá, morando lá no Acre, por exemplo, e trabalha para a Mindera de forma remota, né? Então, isso está cada vez mais forte, cada vez mais não, hoje já está bem consolidado o trabalho remoto, né? Então, é importante na sua casa, lá no escritório, você ter um espaço organizado para conseguir fazer isso da melhor forma possível. E aprender continuamente, que é a tecla que eu venho batendo desde o início aqui desse papo, né, que é manter-se atualizado, manter-se útil, pensando numa carreira sustentável, pensando numa carreira onde eu vá conseguir ter um bom salário e possibilidade de promoção ao longo do tempo, né? Então está tudo vinculado, o que eu consigo, o meu aprendizado com as minhas entregas, com a minha remuneração, com quanto eu estou valendo para o mercado de trabalho, por quanto eu estou valendo para aquela empresa, né? Por isso que é importante me manter atualizado, tá? Pessoal, para finalizar, estou contando aqui, ó, 38 minutos, descontando o tempo do intervalo, né? Essa é uma frase que eu gosto muito, que é o quê? O trabalho faz parte da vida adulta e não deveria ser um fardo à parte dela. Assim como respirar ou se alimentar, ele pode nutrir nossos valores e sustentar quem somos. Quando flui, deixa de ser peso e se torna fonte de equilíbrio para uma vida longeva, sustentável e em harmonia. Então, não adianta a gente ir contra o trabalho, né? Não adianta assim, pô, eu tenho que trabalhar. Deu 6 horas, agora eu posso viver, porque agora eu saí do trabalho, agora eu vou começar a viver hoje, né? Não, isso faz parte da vida adulta, né? Ele é importante. O alerta aqui é o quê? Ele só não pode servir somente para pagar boleto, né? Nós temos que ter uma visão de que isso vai me trazer sustento, isso vai trazer conforto para minha família, isso vai gerar prazer com que, dependendo de como eu faço essa gestão. E claro que na nossa carreira tem momentos, né? Nós estamos hoje olhando para a turma do Entra 21, do More Devs to Blue, é um momento de início de carreira, é um momento de entender o que eu estou fazendo, como é que eu quero conduzir, como é que eu quero começar isso, né? Vai ter um momento onde vai estar lá, lembra do gráfico da empregabilidade, onde vocês já vão ter aquela sensação de, pô, já conheço, já sou bom, já sou um sênior, como é que eu faço para me manter um sênior? Como é que eu faço para me manter valorizado no mercado de trabalho? E aí você tem sempre que ter essa atenção, dependendo do momento em que você está vivendo na sua carreira, tá? E a pergunta que eu acho que é válida também a gente se fazer diariamente, né? Você se contrataria hoje?
E eu acordo de vez em quando e penso nisso. Cara, eu me contrataria hoje, eu penso, cara, eu me contrataria. Eu acho que eu sou um bom profissional para qualquer empresa que está me contratando. Tem que ser assim, a gente tem que pensar dessa forma, né? Não é, aqui eu não estou sendo soberbo, mas é uma forma de me manter valorizado, né? Me manter valorizado para o mercado de trabalho, tá? E para finalizar, pessoal, trabalhe diariamente por uma vida que permita passar tempo de qualidade com as pessoas que você ama. O que importa é isso, é tempo de qualidade com as pessoas que nós amamos, né? De novo, o trabalho não pode ser um fardo, ele tem que ser um suporte para isso. Tá aqui as pessoas que eu amo, minha mãe, minha esposa, minha filha, e é isso. Muito obrigado, espero que 10% desse conteúdo aí tenha sido relevante para vocês, espero ter ajudado de alguma forma, e que vocês saiam daqui desse papo melhores, com, sei lá, com algum insight interessante aí para tocar a carreira de vocês, e que daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, vocês se lembram assim, porra, aquele cara maluco lá que estava lá no sábado de manhã chuvoso, falou um negócio que, cara, para mim fez sentido e eu estou aqui hoje graças àquilo. É isso que eu espero. Obrigado, pessoal. Legal, Fábio, muito obrigado. Com certeza, vários insights, sim, né? Então, eu já tive um monte de coisa aqui pensando. Você falou desde Clipper até Delphi, né? Eu Que comecei bom. um pouco na área da tecnologia e me formei em 2000, então tem 26 anos aí no curso técnico. Não sou dev, não virei programador, mas estou aqui hoje trabalhando com tecnologia de alguma forma no Entra 21 e no Devs. E com certeza muito relacionado a propósito, né? Hoje o que eu faço aqui dentro dos programas, na supervisão técnica, está muito relacionado a propósito, então eu consigo me encontrar aí dentro dessa pirâmide, trabalhando com bastante propósito, e que bacana que você trouxe tudo isso para a gente. Tem um pessoal aí que já foi levantando a mão, né? Eu vou fazer da seguinte forma, então, Fábio, a gente intercala, né? O pessoal que quer abrir aí a câmera, o microfone e falar. Então, vamos colocar uma pergunta assim com interação, e a próxima pergunta eu leio do chat. A Aninha colocou a primeira pergunta ali no chat. Acho que a Juliana está na fila aqui. Eu deixo a Juliana perguntar e, na sequência, eu leio a pergunta da Aninha para você responder ali. Pode ser? Claro, Vamos claro, assim? Marcos, como tu achar melhor, tá? Eu só vejo a pergunta, como eu saí e voltei, eu só vejo a primeira que eu vejo do chat é da Alice Batista, tá? As Eu tô com a anteriores eu não estou sequência conseguindo aqui. ver. Tranquilo, eu tô com a sequência aqui. Tá bom. Mas faz da melhor forma que tu achar. Vamos lá, Juliana, vamos começar contigo e depois eu coloco uma do chat. Bom dia, meu nome é Juliana, sou da turma do Entra 21, né, de Inteligência Artificial da FURB. A minha formação de base, eu sou clínica geral, e a minha pergunta é a seguinte, né, em relação agora à NR1, com essa implementação ali do risco psicossocial, coisa e outra, emocional, né, das pessoas, as empresas agora têm que estar se resguardando e vendo só que eu vejo assim, ó, que tem uma certa confusão em que é burnout e outros, né, transtornos de ansiedade, de estresse, depressão. Então, acaba que até o nosso trabalho de conclusão ali é relacionado a isso, e eu vejo, assim, que algumas empresas estão meio que, eu acho que, fugindo um pouco do foco, né? Sim, uma coisa é você prevenir o que é responsabilidade da empresa, e às vezes a pessoa está com problema financeiro, familiar, vai interferir no trabalho? Vai, mas não é responsabilidade, né, especificamente do trabalho. Como vocês têm conseguido gerar isso? Legal, Juliana, perfeita pergunta. Assim, ó, quando eu faço essa palestra para grupo de líderes, tá? Eu tenho um assunto que eu costumo colocar, eu não trouxe aqui porque eu entendi que pelo público talvez não merecesse falar, mas é o quê? Que é um alerta para a empresa, inclusive, assim, primeiro, eu fui líder, como eu te falei, fui líder de mais de 40 pessoas diretamente, e eu me via muito esgotado naquela época, porque você está lidando com pessoas ali e eu não tenho formação em psicologia para lidar com problemas, talvez, pessoais, que às vezes é de depressão por conta de algo pessoal, entendeu? Então, o alerta que eu faço para essas empresas é assim, não coloquem esse fardo nas costas dos líderes, porque é difícil, o líder não tem essa formação, não é todo líder que tem essa formação de psicologia, né, ou de psiquiatra, para poder lidar com problemas, como tu falou, problemas mais pessoais.
O que acontece hoje, que eu acho que é importante para as empresas, e por conta disso que está vindo, a NR1, ela está sendo reescrita, foi reescrita, né, por conta daqueles gráficos que eu mostrei no início, tá? A empresa, ela precisa, o quê? Ela precisa ter atenção a isso. Talvez não resolver, mas ela precisa ter atenção para encaminhar. Né? Eu acho assim, ó, que o líder hoje, ele é a pessoa que está mais próxima ali de todos, né? Ele consegue perceber se alguém está com alguma situação difícil ou não digamos, de saúde mental, né? Eles conseguem perceber isso, talvez não vai conseguir resolver, mas ele precisa encaminhar. Ou ele precisa encaminhar para uma área de própria pessoa, né? Dizer, ó, tu precisa talvez buscar uma terapia, buscar talvez um psiquiatra, né? Buscar ajuda externa, né? Ou talvez encaminhar dentro da empresa, quando a empresa tem essa área específica hoje de cuidado terapêutico, né? O que eu tenho falado para as empresas, assim, não dá mais, e eu acho que a NR1 quer que isso aconteça, tá? Assim, ó, não dá mais de falar sobre saúde mental na CIPAT, na semana de CIPAT. É uma semana por ano que as empresas são obrigadas a fazer, e aí lá tem uma palestra que fala sobre saúde mental. Não dá mais para ser assim, entende? As empresas precisam ter realmente um cuidado sobre saúde mental ao longo do ano, né? Agora, claro, como tu falou, não que a empresa vai começar a ser psicóloga ou terapeuta ou psiquiatra para poder tratar problemas pessoais, né? Às vezes a pessoa está com tem alguém na família, um ente querido que está com uma doença, por exemplo, uma doença terminal. Pô, como é que, sabe, isso vai afetar a tua cabeça, vai afetar o teu trabalho. Cabe à empresa conseguir perceber esses momentos, daí ter ações, né? Ter conversas com as pessoas. O que a Mindera faz hoje, eu já vi que tem outras empresas que fazem também. Nós temos hoje um ou dois profissionais que são terceirizados, ou seja, não são do quadro da Mindera, até para manter uma imparcialidade aí, e que são terapeutas. Quando a gente tem alguma conversa com algum colaborador e a gente sente que, pô, tem uma situação ruim ali acontecendo, às vezes pessoal ou com ele mesmo, né? A gente, ó, tu não quer, né, marcar uma consulta, nós temos esse terapeuta, é tudo pago pela empresa, não tem custo para ele essa consulta. As informações da consulta não voltam para a empresa, então, assim, por isso que a gente tem um terceiro para fazer isso, né? Ele não nos dá, por exemplo, um feedback ou um retorno sobre isso, mas é uma forma de oferecer ajuda, tá? Eu acho que é o mínimo hoje, Joana, que as empresas deveriam fazer, além de só uma palestra numa semana de CIPAT, tá? Não sei se eu consegui responder, te ajudar. Mais ou menos isso, assim, porque eu vejo que, né, pelo menos no meu entendimento ali na NR1, seria bem aquela coisa bem ali o assédio, né, do trabalho, Isso, a exaustão, essa coisa assim, que seria a responsabilidade, sim, né, total da empresa, que teria que mudar, né, porque eu falo que, assim, no nosso trabalho, a nossa ideia é algumas perguntas, né, que daí seria como se fosse uma pesquisa de clima, né, que fala... Isso, né? Só que, ao mesmo tempo, tu esbarra em dados sensíveis, em coisas que, às vezes, tu não pode intervir, né, fica meio complicado isso, né? Isso, é por isso que eu evito, assim, ó, eu digo que o líder, o RH, ou enfim, ele não pode ter esse fardo de psicólogo, né, porque realmente pode entrar em coisa sensível e pode bater de frente com alguma questão da empresa, né, por isso que a gente, nesse nosso caso, a gente encaminha para um terceiro. Vou te dar um exemplo, teve uma situação que a gente, numa conversa com o colaborador, eu vi que ele estava, por exemplo, se separando da esposa. Cara, ele estava passando por uma situação super ruim, super difícil na vida dele. Nós não temos suporte psicológico para tratar isso, né, ainda mais à distância. E é o que a gente fez? Encaminhou daí para essa outra solução, que aí sim tem a formação para isso, sabe? De como ajudar, apoiar e tal. Então, acho que é isso que as empresas deveriam começar a fazer, ter esse olhar mais humano, sabe? Com relação a... Não para tratar, mas para conseguir, pelo menos, perceber e encaminhar, entendeu? Acolhimento, né? Isso. Nós temos aqui 7... Obrigado, Juliana. Nós temos aqui 7 interações no chat e tal, Fábio. Eu vou ler a primeira aqui. A Aninha colocou para a gente a seguinte pergunta. Para quem está passando por uma transição de carreira e precisa conciliar aprendizado, insegurança e a necessidade de se recolocar no mercado, como identificar o limite entre o estar se desafiando para crescer e estar se cobrando demais a ponto de prejudicar a saúde mental? Transição de carreira, acho que é um ponto
tem aparecido bastante, assim, sabe? Eu também vejo bastante pessoas que me buscam às vezes conselho, né? Ah, como é que eu posso fazer? Pô, eu fiz a minha formação nesse, assim, agora como é que eu posso seguir para uma área, por exemplo, de programação, né? Eu acho que tudo assim, é difícil a gente manter um equilíbrio nisso, né? De novo, eu coloco ali alguns pontos que, quando é que eu consigo aproveitar melhor o meu tempo para aprender sobre essa nova carreira, né? Sobre o que eu quero transitar. E em algum momento, a gente vai ter que dar esse passo, né? A gente vai ter que, pô, eu vou sair de algo que eu me sinto acomodado hoje, eu estou num ambiente confortável, é o que eu sei fazer, né? Para algo que talvez eu tenha que dar um passinho para trás, porque eu vou estar começando ali como... Hoje digamos, eu sou sênior numa área, né? Eu vou começar como júnior na outra área, sabe? E ali eu vou... Como eu criei essa disciplina de aprendizado, não significa que eu vou ter o mesmo tempo ali como júnior, como pleno, como sênior. Não, a minha experiência total vai me ajudar a crescer muito mais rápido, né? Eu vivi uma situação em que eu deixei, naquela época de quase burnout ali, só para dar um exemplo real, né, do que aconteceu. Não foi exatamente uma transição de carreira, mas eu deixei uma área de coordenação, onde eu coordenava mais de 40 pessoas, tá? Para assumir um cargo onde eu ganhava um pouco menos, né? Só que eu fazia algo que eu gostaria, que eu estava querendo fazer naquele momento para gerar mais aprendizado. Eu saí de uma área de coordenação de time para ser gerente de projetos ágeis numa outra empresa. Tá? Então, assim, foi uma transição super, cara, uma transição de muito risco na minha carreira, tá? Posso dizer. E foi um ano financeiro muito ruim, aquele ano que eu fiz isso. Só que eu sentia que era o momento de fazer, porque eu já estava numa situação de quase burnout, de esgotamento. Eu pensei, eu preciso mudar agora. Preciso mudar agora que eu consigo fazer isso da melhor forma possível. E quando eu mudei, eu dei o sangue, eu exerci aquele meu novo cargo de uma maneira tão boa, tão excelente, que em 6 meses eu fui convidado a ser promovido para um outro cargo de gerente, sabe? Então, eu sei que gera um pouco de medo, gera um pouco de receio, né? Óbvio, em paralelo, antes de tomar essa decisão, em paralelo, eu busquei muito conhecimento para assumir esse novo cargo, né? O que era o meu conhecimento da época? Era metodologias ágeis. Existia um momento de transição de gerenciamento de projetos, não sei se todos, né, estão familiarizados com isso. O gerenciamento de projetos veio do mundo cascata, né, para um mundo ágil. Hoje em dia só se fala em metodologia ágil, mas naquele momento a gente estava passando por essa transição. E eu comecei a estudar muito metodologia ágil. Eu cheguei a palestrar, por exemplo, em alguns eventos sobre metodologia ágil, e aquilo me deu suporte para estar conseguindo assumir esse novo cargo. Então, eu acho que aí é algo temporário, essa situação, né? Acho que foi a Aline que fez essa pergunta, né, Marcos? Não lembro. Aninha, eu acho que é algo temporário, né? Aprender, conseguir perceber momentos que tu consegue investir nessa nova carreira e perceber assim, ó, cara, vai chegar e começar a procurar isso no mercado de trabalho, começar a procurar, né? Pode ser que eu encontre já o momento certo de fazer a transição ou não. Enquanto não encontras o momento certo, vai aprendendo o que tu precisa aprender, para quando chegar o momento, agora eu vou mudar. Agora eu vou dar um passinho para trás, mas para poder pegar impulso para chegar mais longe, mais rápido, entendeu? Acho que esse é o desafio, né? Não é fácil, é fácil falar, né? Mas assim, o conselho que eu dou, um pouco do que eu vivi naquele momento de transição, tá? Legal, mas esse desafio que é o combustível, né? Tem a pergunta da Vivian aqui, e antes da pergunta da Vivian, eu só vou avisar o pessoal aí que a gente colocou o forms de presença, tá no chat, né? A Clara colocou ali, para que vocês registrem a presença de vocês, tá? A próxima pergunta aqui é da Vivian, ela fala o seguinte: se você está estacionado na carreira, mas estuda e se aperfeiçoa e ainda sente ansiedade latente de mudança e estacionamento, o que fazer, né? Então, é uma ansiedade ali latente
entendendo que está estacionado, está travado, estagnado na carreira. Sim, Vivian, né? Que fez, né? Cara, eu vou dar um conselho. Isso. Eu vou dar um conselho interessante que eu já comentei com outras pessoas também. A melhor forma. Claro, a gente tem que cuidar muito com o que eu vou falar agora, né? Mas a melhor forma da gente perceber se está de fato o conhecimento que a gente está adquirindo, está de fato servindo, assim, sendo valorizado pelo mercado, é participando de processo seletivo. Está aqui a Suene, né, que tem agência, foi recrutadora da Mindera durante muito tempo. Teve um momento nessa minha jornada aí, nessa minha carreira, que eu participava dos processos seletivos. Às vezes era uma vaga que eu nem queria muito, tá? Mas eu participava por quê? Porque o feedback do processo seletivo me ajudava a melhorar, entendeu? Por que não foi para frente? Porque aqui precisa disso, disso, disso. Então, talvez sejam assuntos aí que eu preciso aprender, né? Então, às vezes, o participar de processo seletivo, ele te ajuda, não que tu precise mudar de empresa, de cargo de empresa, né? Tu vai participar, só vai efetivamente mudar de cargo se tu der o sim lá no final de uma negociação de oferta, né? Mas, enquanto isso, ele está gerando aprendizado. Por quê? Porque primeiro tu vai participar de uma entrevista, no fim tu vai ter o retorno devolutiva dessa entrevista, né? Teu perfil é esse, mas a gente precisa de gente assim, pronto, isso já gerou um gap aí do que é interessante tu tá aprendendo. E eu acho que isso assim, a meu ver, ele ajuda a gente a sair de a ansiedade é uma questão muito o hipotético, né? A gente pensar no futuro de uma forma muito hipotética. Isso pode acontecer, aí eu fico com medo do que pode acontecer ou do que não pode acontecer, e gera ansiedade, e eu me sinto frustrado porque eu acho que eu não sou suficiente para aquilo que eu nem estou tentando, né? Então, por isso que eu acho que é uma forma de medir isso, como que a gente está em relação ao mercado de trabalho, é isso. Deixa eu entender quais são as vagas que tem, ou as vagas que eu gostaria de estar participando, deixa eu submeter e ver quais são os feedbacks que eu vou receber com base nisso. E acho que em paralelo a isso é conversar também, se tiver alguma rede de apoio aí de conversa, pessoas que estão próximas, que sabem como você trabalha, é interessante também porque vai te ajudando a calibrar melhor esse aprendizado, né? O que de fato é interessante estar aprendendo ou não. Sabe, não sei se eu consegui ajudar aí de alguma forma, mas é um pouco do que eu vejo, assim, né, dessa experiência aí, sabe? Acredito que sim, qualquer coisa aí a Vivian pode reforçar depois ali. A próxima pergunta é da Lima Customs. Ela colocou assim: como podemos identificar se estamos em um ambiente apenas desafiador, que pode contribuir com o nosso crescimento, ou em um ambiente realmente tóxico que está comprometendo prejudicando a nossa saúde mental? E quando falamos em assumir responsabilidades pelas nossas decisões e buscamos mudança na carreira, como diferenciar uma mudança saudável, aquela que mostra que algo é possível e viável, da positividade tóxica, que acaba colocando toda a responsabilidade sobre a pessoa e ignorando os limites e as condições reais que ela enfrenta? Bem complexa essa pergunta. Bem aí. Complexo, mas é legal, Lima, bem bacana, assim, na pergunta me vem o quê, tá? Quando a gente fala de um ambiente desafiador e um ambiente tóxico, né, primeiro, eu tenho que enxergar o seguinte: o ambiente desafiador, digamos, positivo, ele deveria ser algo temporário, não deveria ser constante, e também algo que gera aprendizado, ou seja, cara, vamos lá, eu vou precisar falar eu vou dar uma situação agora de Mindera, preciso falar de questões tributárias do Brasil com um cara lá do Reino Unido. Desafiador, já começa a suar, né? Aí o que eu faço? Eu vou aprender sobre isso. Quais são os termos em inglês que eu preciso usar, né? Para quando eu tiver que conversar sobre uma questão tributária brasileira, que a pessoa lá do Reino Unido vai entender, né? Então, isso algo desafiador, mas que está gerando aprendizado. No ambiente de trabalho, né? Eu preciso agora entregar uma nova funcionalidade do software. Não conheço exatamente aquele negócio, né? O que tem que fazer? Deixa eu conversar com alguns clientes, deixa eu fazer entrevista, ou seja, isso
é desafiador, talvez tu tenhas um prazo aí para entregar isso muito próximo, né? Mas está te gerando aprendizado, né? Tu continua evoluindo, digamos. Pô, tu vai sair daquela experiência desafiadora com mais conhecimento ou uma profissional melhor. O problema, eu acho que o contraponto disso é o quê? Quando aí sim é um ambiente tóxico de sobrecarga, é quando tu está fazendo mais do mesmo, né? Cara, eu estou fazendo mais do mesmo e assim, aí as pessoas estão aqui com o chicote pedindo para que eu faça mais do mesmo mais rápido, entendeu? Pro mercado de trabalho eu estou estagnado, não estou mais aprendendo nada novo, né? Mas eu estou tendo aqui, dar um exemplo bem clássico, estou tendo que apertar parafuso, e estou tendo que apertar parafuso cada vez mais rápido. Agora, se botar um martelo aqui na minha mão, eu não sei usar, né? Então, isso eu acho que aí sim é um problema, porque não é sustentável, sabe, Lima? Tu não está mais aprendendo nada novo, e quando tu sair dessa situação, se passar 1 ano, 2 anos, tu vai ver, pô, eu não sou tão importante hoje, digamos, para o mercado de trabalho. Se eu precisar sair desse cargo e ir para outro cargo, eu vou ter mais dificuldade. Por quê? Porque eu fiquei tanto tempo fazendo aquela mesma coisa, naquele mesmo contexto, daquela situação, e que quando eu tenho que conversar com algum outro recrutador para resolver alguma outra situação semelhante àquela, eu já não consigo evoluir a conversa. Então, eu diria que a diferença hoje, acho que de um ambiente tóxico para um ambiente desafiador é essa. Está gerando aprendizado? Pô, talvez seja interessante. Agora, claro, é constante isso? Eu saio disso desgastado? Aí talvez seja um ponto de alerta também, porque tu podes estar num ambiente hoje que a pressão é muito grande, né? Vamos dar um exemplo de trabalhar no e-commerce. Quando é que a pressão de um e-commerce é grande, né? Quem está trabalhando lá para manter o site ativo para venda. Cara, Black Friday, Dia das Mães, agora Dia dos Pais, o e-commerce não pode vender, não pode perder venda. Imagina se para um e-commerce agora, o site para de funcionar lá na sexta-feira da Black Friday. Então, é um momento desafiador daquela situação, daquele momento, entendeu? Não é algo diário, digamos, né? Eu acho que são alguns pontos ali que seria interessante ter como alerta, assim, para tentar identificar uma situação da outra, sabe? Se tu olhar, por exemplo, assim, estou há quanto tempo passando por essa situação? Estou há mais de 1 ano, cara, talvez seja um ambiente mais de sobrecarga do que um ambiente de aprendizado, né? O que eu aprendi de novo ao longo desse tempo? São algumas reflexões que eu faria. Eu não sei se eu consegui responder a segunda também, mas eu acho que elas estão Tá um no pouco pacote, próximas, né, Marcos? Não sei, né? Lima, se queres comentar, enfim, Qualquer, depois, né? qualquer coisa dá para complementar no site, no chat aqui. Eu resumiria, né? Às vezes a gente é moldado, às vezes a gente é forjado, mas a gente sempre tem que ganhar forma, né? Então, acho que Isso, boa, boa. a Sandra me falou recentemente a seguinte frase, né? O feedback é sempre um presente, tá? Então, a gente vai colocar ali no final das perguntas o NPS, né? A avaliação. Então, peço para que todos respondam e devolvam esse presente para a gente saber como que foi, né? Como que foi a experiência de hoje aqui com vocês, tá? A próxima pergunta aqui, Fábio, é do Christian. Ele pergunta o seguinte: como eu posso começar a conciliar ideias e planos que eu tenho sem me perder de forma rápida nesse processo, no sentido de trabalhar numa área e estudar algo em outra e manter esse equilíbrio sem desanimar a ponto de não começar a ter um burnout? É difícil, é um momento, acho, de novo, é entender que é um momento temporário, né, e às vezes nesse momento temporário de transição de carreira, de início de carreira, às vezes a pressão é um pouco maior. Teve um evento que eu fui que uma pessoa depois veio falar comigo que ele estava sofrendo uma pressão muito grande por conta do trabalho. Eu falei, tá, mas o que está acontecendo? Não, é que a gente vai entregar uma primeira versão do sistema no final do ano. Eu disse, não, então é uma situação temporária. Você está passando por aquela pressão para entregar uma primeira versão. O problema é quando isso não tem fim, né? E eu acho que essa situação eu acho que é o Christian, né, que ele traz de aprendizado, aprender, a gente tá tendo, eu falo muito, né, que é uma expressão conhecida, né, a gente tá às vezes tendo que arrumar a turbina do avião com ele em voo, né,
Não dá para pousar e tem que continuar com o avião, o voo e fazendo as manutenções. Eu acho que, de novo, né, é questão de prioridade, entender, pô, o que é importante eu estar fazendo agora, nesse momento. Um plano, né, eu acho que ter um plano é bacana para gerar mais aprendizado, para conseguir focar melhor o aprendizado, né, porque se a gente olhar, por exemplo, sobre inteligência artificial, cara, existe uma porrada de ferramenta, de assunto, eu às vezes fico meio perdido, né, mas eu vou, pessoal, eu preciso focar nesse aprendizado aqui, eu preciso aprender isso agora. Eu acho que isso ajuda a gente a não distrair muito, né? Olhar para muita coisa ao mesmo tempo. Quando a gente olha para muita coisa ao mesmo tempo, a gente não consegue aprender nada de fato, sabe? Aprender nada de uma forma mais profunda, né? Eu não sei, Cris, claro, às vezes depende muito do contexto, né? Como que tu faz essa gestão, como que tu está trabalhando e lidando com o aprendizado, né? Mas eu acho que sim, o aprendizado é sempre algo importante de conseguir fazer. Pode ser que tu não vai conseguir aprender tudo ao mesmo tempo, mas se tu colocar numa lista, o que seria mais importante tu aprender primeiro? E talvez que vai dar suporte para os demais, né? Eu faria algo nesse sentido, tá? Uma coisa que eu não trouxe na palestra, mas eu costumo falar, eu falo isso no livro também, que é manter uma matriz SWOT. A matriz SWOT, ela é muito usada mais para negócio, né? Para definir o quadro da empresa, mas eu fiz uma matriz SWOT minha. Quais são as minhas fortalezas, o que eu domino e consigo ensinar, onde eu tenho oportunidade de aprender, quais são as minhas fraquezas e eu preciso correr atrás para aprender, para conseguir me manter valorizado, né? E quais são as ameaças. Então, a matriz SWOT, depois dei uma pesquisadinha, é bacana a gente fazer ela no nível pessoal, tá? E algumas ferramentas ajudam também. Eu sei que a Sueli faz o DISC também, que é interessante, né? Qual é a minha personalidade, quais são os pontos onde eu poderia estar buscando me fortalecer, né? Que eu sinto que há uma deficiência. E acho que isso ajuda um pouco a gente se manter em equilíbrio, sabe, Cris? É difícil ter uma resposta rápida, né, para essa pergunta, mas é quando a gente percebe que é algo temporário, algo que, pô, eu preciso fazer agora porque eu preciso fazer a transição da minha carreira. Eu sei que eu estou passando por isso, mas é algo que vai te dar um resultado bacana daqui a pouco, né? Isso acho que motiva e fazer isso com disciplina, né? Como eu falei, né? Gestão de prioridades, foco. Legal. A gente tem a pergunta da Alice aqui. Eu quero, antes de ler, reforçar também, né, que, como eu falei, a gente não quer que seja só hoje esse momento, a gente quer ampliar ele, então, por isso a Sandra e a Suene participaram ali no início, e às vezes a gente, poxa, tem uma pergunta na mente aqui, acha que ela pode ser boba, ou não quer expor aqui, não quer colocar aqui. Pessoal, continua depois, não tem problema, chama, se for do Entra 21, chama a Sandra ali, ela está em todos os grupos de todas as turmas. Se for do Devs, chama a Suene, coloca uma pergunta, pode colocar no privado ali, não tem problema nenhum. A gente quer continuar isso para depois, tá? A Alice coloca aqui o seguinte, Fábio: como eu posso diferenciar uma fase normal de estresse profissional dos sinais de que algo está realmente prejudicando a minha saúde mental, e se é necessário começar a buscar ajuda? Bem legal essa. Legal. Alice, eu comentei um pouquinho, né? A reflexão acho que é assim, você está vivendo essa situação há quanto tempo? Né? Há 6 meses, há 1 ano? Cara, já é o momento de buscar ajuda, talvez já está passando do momento de buscar ajuda, né? Do estresse profissional, sabe? É um ambiente tóxico? Pô, por exemplo, um ambiente tóxico, né? Há muitas ofensas, há muita cobrança o tempo inteiro, isso começa a gerar estresse também. E essa cobrança, ela é constante, né? Trabalha com pessoas que mais atrapalham do que ajudam, isso é um ambiente tóxico, né? E, de novo, principalmente como eu falei, quando tem ofensa, né? Quando tem bullying, quando tem assédio, assim, não dá mais para a gente aceitar esse tipo de ambiente, né? Por isso que eu digo, às vezes, para as pessoas, assim, cara, às vezes a gente tem que demitir a empresa da nossa carreira, de uma forma planejada, porta de emergência, né? Quando eu tenho caminhos alternativos, eu vou me planejar para poder sair, porque eu não quero mais viver nessa situação.
Então, acho que o tempo é importante, assim, há quanto tempo eu estou vivendo isso? Faz o quê? Um mês? Pô, talvez seja uma situação do momento. Eu preciso, a gente precisa, tem uma entrega super importante para fazer até outubro, né? E isso vai gerar um estresse momentâneo. Eu não diria que isso seria um sinal assim, início de saúde mental, tá? Agora, claro, quando isso é constante, pô, já está fazendo quase que um ano, aí eu acho que é o momento de talvez buscar ajuda, entender o que está acontecendo. Pode ser que tenha fatores aí pessoais também que estão contribuindo para esse estresse, né? Eu acho que o fator do tempo ali, ele é bastante relevante nessa situação, tá? De entender, né, quando que é normal, né, e quando que é um momento de buscar ajuda, sabe? Legal. O William fala o seguinte, é, curso de aperfeiçoamento na área de tecnologia em dia, currículo atualizado. Todos os dias eu me candidato a, no mínimo, 3 vagas por dia. Em todas elas, recebo respostas negativas automáticas, com texto padrão. O que eu posso fazer de diferente? Difícil, William, difícil. Realmente o mercado da área de tecnologia tá bastante complicado, né? Assim, ainda mais com o trabalho remoto, eu acho que está muito mais fácil, digamos, de encontrar o profissional que a empresa quer, às vezes o ideal, né, cara? Ainda mais falando do Brasil, o Brasil é enorme, né? A Mindera, por exemplo, a sede fica em Portugal. Portugal é do tamanho de Santa Catarina, só para ter uma ideia, né? Então, o Brasil, ele é enorme, eu acho que tem cada vez mais algumas diferenciações, o profissional tem que se diferenciar mesmo. O problema nisso tudo, eu acho que a pior coisa que tu falou ali é quando o texto é padrão de feedback, porque, de novo, né, eu comentei antes, o processo seletivo é legal porque ele te dá feedback do porquê, né? Tá, por que tu não foi aceito? Falta de experiência, falta de conhecimento em algo específico. Eu já vi profissionais buscando isso, tá? Mesmo com o texto padrão, assim, tá, mas tu consegue me dizer o que aconteceu para eu buscar me aperfeiçoar? O que mais pegou no processo seletivo por conta que gerou esse retorno, né? Porque eu estou buscando me aperfeiçoar e eu quero entender onde eu preciso aprender, né? Eu acho que isso é um ponto legal, claro, quando a empresa, mesmo com o texto padrão, ela consegue te responder isso, né? Quando tu pergunta, mas eu acho que vale a pena perguntar, tá? Pega o texto padrão, o e-mail padrão ali, devolve e diz, olha, mas consegue me ajudar com alguns pontos aí importantes que eu poderia estar me desenvolvendo? Eu acho que isso é legal, já aconteceu isso com a Mindera e a gente já deu essa devolutiva também. E um outro ponto interessante que é talvez um pouco mais complicado de perceber, mas assim, o que realmente está sendo diferencial hoje em dia? A área de tecnologia, cara, inteligência artificial. Eu digo muito para os candidatos assim, olha, tem que ter, o ideal é ter alguns projetinhos ali no GitHub, né? Ter trabalhado com alguns projetos freelancer. Pô, quando tem alguns projetinhos no GitHub é legal, porque está mostrando que tu está ali usando, aprendendo aquilo. Quando tu sabe falar sobre ferramentas de IA que tu já usou, já desenvolveu, isso eu acho que é um ponto-chave aí que é interessante que dá destaque. Uma outra skill que eu acho interessante é o próprio inglês, né? Falei bastante do inglês aqui. Cara, o inglês, hoje, na nossa área de tecnologia e para trabalho remoto, ele alavanca a oportunidade. Você tem um mundo à disposição, né? Você vai começar a procurar vaga fora do Brasil para trabalhar remoto. Então, o inglês eu acho que é uma competência super importante, super bacana para alavancar carreiras, tá? Eu acho que essas são as principais dicas aí, William. Vou trazer uma dica bônus, né? E aí serve para o William e para todos, os professores. Então, vocês têm os professores dentro dos programas. Chame o professor, vocês têm mais de um professor, todas as turmas. Chame o professor e peça um feedback sincero. E aí eu digo para vocês todos que mais difícil do que dar um feedback é receber um feedback. Então, peçam um feedback sincero e acolham com cabeça e coração aberto,
e tente processar isso para a vida de vocês. Então, usem os professores, a experiência de mercado, a gente coloca excelentes professores na trajetória de vocês aí, usem isso, peçam feedback, porque isso pode ajudar, tanto de hard skill, né, que o Fábio trouxe bastante aí algumas, mas também de soft skill, porque isso faz muita diferença ali para as empresas, tá? Eu sempre fui muito chato com relação ao feedback, assim, de querer feedback, tá? Eu acho que isso é interessante porque ajuda a melhorar. E o Marcos falou uma coisa, eu lembrei, às vezes, assim, quando a pessoa vai te dar o feedback, fala assim, pô, mas tu não tem o conhecimento tal, não tem experiência tal. Eu disse, não, mas eu tenho. Aí tu percebe o quê? Que o problema, na verdade, foi a forma como tu se comunicou. Tu não conseguiu se vender, então tá aí uma skill que tu tem que se melhorar, né? É saber se vender. Como é que eu posso me vender melhor, né? Os meus projetos. Talvez ter a matriz SWOT, ter os projetinhos do GitHub, aí a gente começa a perceber essas coisas, assim, sabe? Às vezes é só uma questão de como se comunicar, né? É isso aí. E o feedback ajuda muito a construir isso. O Endremil, espero que eu tenha falado certo aqui o nome dele, ele fala o seguinte, como conseguir equilíbrio se você mora sozinho? Às vezes não dá tempo para dormir nem para me exercitar. Então, é o grande desafio ali. Isso é um desafio. Eu acho que Endremil, né? Olha, assim, tem que cuidar para não entrar num ciclo, numa espiral, como eu trouxe ali, né, numa espiral negativa, né? Porque quando você não se exercita, você não consegue dormir direito. Tá associado isso, né? É físico, tá associado. Então, eu não consigo dormir direito, acordo cansado, aí no dia seguinte eu tô cansado, não vou me exercitar, e parece que isso entra num ciclo e acaba sendo pior, tá? Às vezes eu tenho preguiça de sair para correr, tá? Eu tenho preguiça de sair para correr e às vezes, sabe o que eu faço, cara? Eu não fico pensando muito. Eu vou lá, já boto a roupa de corrida e quando eu vejo, já tô na rua. E quando eu volto da corrida, eu penso, meu Deus, a melhor coisa que eu fiz foi ter saído para correr, porque parece que o organismo, assim, ó, tu se sente melhor, sabe? A minha noite de sono no dia que eu corro, ela é muito melhor do que quando fico muito tempo sem correr. Eu acho que e talvez morar sozinho, Edmil, talvez tenha até um ponto positivo nisso, tá? Porque quando cara, imagina, tem filhos, né? Às vezes tem 3 crianças em casa, cônjuge, aí tem que levar a criança para a escola, tem que botar para dormir, é muito, muito mais difícil tu encontrar um espaço nisso, né? Nisso para poder se exercitar, enfim, sabe? Eu acho que é disciplina, né? Disciplina de, assim, ó, cara, 3 vezes por semana eu vou. Qual é o melhor horário que eu gosto mais? Eu gosto de correr, por exemplo, às 6 da tarde. Eu não sou o cara que acorda cedo para correr. Eu gosto de correr, não gosto de acordar cedo. Então eu já sei que o meu horário de correr é à noite. Mas eu vou acordar 7 horas da manhã e vou sair para ir para academia ou para fazer uma caminhada. E colocar isso no relógio, colocar isso no planejamento e realmente se desafiar, sabe? Não, hoje eu vou fazer isso. 3 vezes por semana. Né, 2 vezes por semana, talvez, começar, sabe? E aí começar a pegar o gosto disso, tu vai perceber que isso vai ajudar a quebrar esse ciclo, quebrar essa espiral aí, sabe? De sono e exercício e aprendizado, né? Legal, temos a última pergunta aqui do Loester. Ele está falando assim, acho que aqui você já consegue ver no chat também, né? Tô vendo, aham. É mais fácil identificar os sinais de burnout em outras pessoas do que em nós mesmos? Como podemos desenvolver a autopercepção necessária para reconhecer esses sinais em nós antes que eles se agravem, né? E aí ele complementa ali. Porque muitas vezes o burnout só é percebido quando já está em um estágio mais grave. Temos dificuldade de reconhecer os sinais, né, em nós mesmos. Boa, perfeito, Lester. Assim, eu percebi sinais de burnout em mim, tá? Eu percebi assim, ó, vamos lá, eu comecei senti que eu não estava conseguindo dormir direito, acordava muito cansado, meu humor sempre mal-humorado. Aí eu comecei a sentir algumas palpitações, né, o batimento cardíaco de forma diferente. E aí eu comecei a sentir isso de vez em quando, e chegou um momento, né, a gente vai adiando, a gente acha que é normal isso tudo, né? Eu fui adiando, eu entrava em reunião, cara, e eu sentia a palpitação do coração bater diferente.
E eu comecei a sentir isso ao longo do dia inteiro. Eu acordava com essa sensação, ia dormir com essa sensação, entrava na reunião, até que chegou assim um momento eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque daqui a pouco eu vou entrar numa reunião dessa e vou infartar, né? E eu já tinha um outro amigo que já havia infartado lá com 30 e poucos anos. E aí eu parei, quebrei esse ciclo e fui num cardiologista, porque eu achei que eu estava com algum problema cardíaco. Fui no cardiologista, fiz um check-up, ele falou, não, Fábio, sabe qual é o teu problema? O teu problema é aqui. O teu problema é a tua mente. O teu problema é que tu está tendo crises de ansiedade. E aí, o que eu fiz? Fui no psiquiatra, fui fazer terapia, busquei ajuda profissional, né? Porque eu não estava conseguindo me manter em equilíbrio só com o meu dia a dia. Então, assim, eu percebi os sinais, palpitação, insônia o tempo inteiro, mau humor, né? Azia. E esses são alguns sinais que começam a te levar para uma situação. Não que tu vai ter um burnout, mas, obviamente, pode ser que a pessoa não vá ter o burnout, ele é o quê? Ele é tu realmente, cara, não conseguir mais lidar com as coisas, não conseguir sair da cama, né? Não necessariamente tu vai chegar a um burnout, mas tu vai viver por muito tempo prejudicando a tua saúde, entendeu? Então, com esses sinais de alerta, eu fui buscar ajuda e comecei a mudar a minha carreira. Assim, ó, não quero mais essa situação, eu quero buscar uma outra situação para mim, comecei a aprender daí coisas diferentes, em paralelo, claro, com toda a ajuda profissional aí, terapia, enfim, eu comecei a buscar um aprendizado diferente, foi metodologia ágil, e comecei a me aprofundar tanto nisso, que comecei a virar referência na empresa para aquele assunto. E aí chegou o momento de participar do processo seletivo. Deixa eu entender como é que eu estou para o mercado. E aí participei do processo seletivo. Na real, não participei. Quando eu fiz a mudança de carreira, eu acabei sendo indicado por um amigo meu para trabalhar nessa outra posição. Ele me indicou, tá tendo vaga lá para trabalhar, né, como gerente de projetos ágeis. Tu quer? Vamos ver como é que eu tô. E aí acabou dando certo e eu consegui quebrar um pouco esse ciclo, tá? Mas, assim, de novo, né, tive que tomar medicamento para ajudar, enfim, né, a gente depende do momento, depende do quanto tu adia, tu convive com isso, pior fica, sabe? Mas são alertas ali, eu comentei um pouquinho no início da apresentação, são sinais de alertas ali que são interessantes a gente perceber, né, ao longo do dia, né, ao longo do tempo, na verdade, né, que às vezes é uma vez durante o dia, alguma situação te gerou ansiosidade, tu vai palestrar para o pessoal do time, vai te gerar ansiedade, é normal isso, né, mas quando tu vive isso constantemente por situações normais do dia a dia, aí talvez seja um momento aí de procurar ajuda e entender como voltar ao equilíbrio, sabe? Acho que é A isso. ansiedade é normal e saudável, né? Ela não existe à toa. Só precisa ter equilíbrio, assim como tudo, né? Tudo precisa ter um determinado equilíbrio aí. Bom, a Clara colocou aqui também a nossa pesquisa de satisfação. Como eu falei, isso é um presente para a gente, sempre saber como que foi as coisas. Que todos vocês estão no programa aí, sabe que a gente faz bastante pesquisa, tem as diárias, tem as quinzenais, tem pesquisa de clima, é sempre um jeito de conseguir melhorar. E é o que eu falei sobre o feedback, né? O feedback faz a gente evoluir sempre, e é o feedback que faz os programas evoluírem, né? Nada nos programas de formação acontecem por acaso, nada vem do nada, né? Então, tudo que a gente tem ali é porque foi construído através do feedback de todo o tempo que os programas já têm. Então, o Entra 21 aí passando de 20 anos, o More Devs no seu 6º ano, então é muito importante a gente receber esse feedback de vocês, são 3 minutinhos de pergunta, para respostas ali, né, e é isso, Fábio, eu agradeço mais uma vez aí a sua disponibilidade, estar aqui compartilhando seu conhecimento, sua experiência aí com a gente. Eu acho que a gente avançou um pouco no tempo, mas a gente avançou bastante também no conteúdo, né, no que a gente tinha proposto, dica de carreira, veio de tudo aí, né, então agradecer imensamente aí a sua participação, a sua contribuição. Eu tenho certeza que
a gente conseguiu e vai conseguir trazer bastante insight aí, bastante coisas valiosas aí para o pessoal. Diga, Clara. Legal. Não, estão me pedindo aqui se você consegue passar mais informações de onde adquirir o teu livro. Ah, boa, pessoal. Posso passar o contato Tem que direto. fazer essa merchan aí, hein, Fábio? Desculpa, Que vacilo. tu vê, eu escrevo o livro, mas eu sou péssimo em vender ele, né? Pois é. Não, mas eu vou fazer o seguinte, então. Na verdade, sim, a venda do livro não é para ficar rico, nada, é só para pagar os custos dele mesmo. Ele tá tanto online como tem o físico, tá? Como eu imagino que a maioria de Blumenau, eu passo o contato aqui da minha secretária, que é minha esposa, e aí ela tem feito um pouco desse trabalho. Se você quiser o físico, a gente envia, se não for de Blumenau e tal, tá? Se não tem o online também, eu não lembro onde é que eu acho que eu tô com o link do online aqui, eu passo também. Ou depois, Marcos, tem algum lugar que dá para passar esse link também? Sim, a gente tem os grupos, né, de todas as turmas, e a gente tem nas comunidades no WhatsApp, a gente tem os avisos ali, né? Então a gente consegue colocar assim para todos. Ah, boa. Eu vou passar aqui, ó, 47996241240. Eu estou passando no chat, que é o WhatsApp da minha secretária esposa, e aí ela combina, mais fácil ela combinar se for o livro físico, se for de Blumenau, tá? Se não, deixa eu pegar o link aqui eu já consigo passar aqui também o e-book. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui tem o e-book que está pelo Hotmart, tá? Mas se não, pessoal, eu tenho o livro físico, se for de Blumenau, é fácil para pegar o livro físico, tá bom? Legal, bacana. É isso, mais algum ponto, Clara? Respondeu a pesquisa a forma de presença, por favor, para a gente poder computar depois, passar para as executoras. E também o NPS, para a gente entender se vocês gostaram, se fez sentido, o que dá para trazer de novo para vocês também. Legal. Gente, é isso. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Fábio, mais uma vez, muito obrigado. E um bom final de semana aí a todos vocês. Até a próxima. Bom final de semana, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado pelo